Você se coloque de pé, só por um segundo, já agradecendo a Deus. Aleluia. Te convidando para que você possa abrir sua Bíblia. Abra sua Bíblia de Marcos, capítulo 6. Fiquei até contente aqui quando a pastora falou assim, em Coríntios, 2 Coríntios, que eu falei, um dia eu disse aqui que a igreja é a cara do pastor, está ficando mesmo. Abre a Bíblia num lugar e fala outro. Então, e todo mundo ri de mim, que às vezes eu abro a Bíblia em Marcos, estão falando aqui, então irmão, abre aí Mateus e estou olhando para Marcos. Então, pronto, experimentou, né? Agora é Marcos, agora estou olhando para Marcos e é Marcos mesmo. Marcos capítulo 6, verso de número 30. Aleluia. E 7. 37. 6:37. Diz assim: porém ele respondendo disse: dai-lhes vós de comer. E eles lhe disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes dar de comer. Amém? Até aí. Coloca a tua Bíblia aberta ainda na cadeira. Inclina a tua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos. Senhor meu Deus, por mais essa noite, essa oportunidade de estar na tua casa. Senhor meu Pai, de fazermos a tua vontade. Senhor meu Deus, dentre quantos, ó Pai, tu escolhestes a nós, para que estivéssemos aqui nessa noite, Senhor, como porta-voz da tua palavra. Por isso eu já quero te agradecer, meu Deus, porque creio que quando, Senhor, os teus filhos, Senhor, e quando nós clamamos a ti uma sensibilidade do teu Espírito, Senhor, meu Deus, eu creio que já foi derramado. Portanto, Deus, eu creio, meu Pai, que não há nenhum espírito de turbação, não há nenhum espírito contrário, Senhor, que possa fazer com que teus filhos não venham entender a tua palavra. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, a tua graça, o teu Espírito sobre nós. Que eu me diminua cada dia mais, Senhor, para que cresça somente, meu Pai, a tua graça e o Senhor na minha vida. Amém? Podem se assentar. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Muitos testemunhos, quantas maravilhas, quantos feitos. E como eu pregava ainda ontem a respeito de um Deus maravilhoso, assim eu creio que é da mesma maneira hoje. Porque o Deus que nós pregamos não é aquele Deus de ontem, mas é aquele Deus de sempre. É aquele que morreu, mas ressuscitou e se faz presente no coração de cada um de nós. Nós vemos essa passagem, eu gostaria que os irmãos lessem comigo a partir do verso de número 33, para que nós viéssemos entender um pouco daquilo do que o Senhor faz e muitas das vezes passa despercebido em nossas vidas. Às vezes nós estamos ali preocupados com tantas coisas e esquecemos que o Senhor, Ele é o Deus do mínimo e do máximo. Ele é o soberano, Ele criou todas as coisas. Capítulo 33, diz assim, verso 33, né, do capítulo 6. E a multidão viu partir, e muitos o conheceram e correram para lá, a pé de todas as cidades. E ali chegaram os primeiros que eles, e aproximando-se dele, e enquanto Jesus viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelha que não tem o quê? E começou a fazer o quê? A ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão a lugares e aldeias circunvizinhas e comprem para si, porque não tem que comer. Porém, ele respondeu e lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes dar de comer. E eles disse: quantos pães tens? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar tudo em rancho sobre a erva verde. E assentaram-se repartindo de 100 em 100, e de 40 em 40.
E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, bendeu, partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pusessem diante dele. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram o quê? Fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase quantos? 5.000 homens. Olha que Deus tremendo e maravilhoso. Quando nós olhamos aqui para essa passagem, nós vemos ali aqueles 12 homens escolhidos para caminhar com o Senhor. Aqueles 12 homens com meus pregos, já preguei aqui algumas vezes, aqueles 12 que estavam ao lado dele o tempo todo, aqueles 12 que viram coxo andar, aqueles 12 ali que viram cego enxergar, aqueles 12 ali que sempre puderam contemplar a maravilha do Senhor. Mas nós vemos aqui também e podemos entender o mistério de que mesmo aqueles 12 olhavam para ele e não criam que ele era capaz de tal milagre. Muitas das vezes as pessoas olham para você, veem você buscando ao Senhor todo dia, mas mesmo assim não creem o Deus que você serve. Mas por que, pastor? Porque o Deus que nós servimos é aquele Deus que não age no possível. É aquele Deus que não age naquilo que nós podemos fazer, mas é aquele Deus que faz somente o sobrenatural. Quando você olha e vê que uma coisa não tem solução para a tua vida, aí é que ele entra com mistério. A palavra nos fala que o Senhor ele caminhava de aldeia em aldeia. E onde ele caminhava, grande multidão o acompanhava. Por quê? Porque grandes eram os sinais, grandes maravilhas, grandes feitos, grande a bênção e grande a graça. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando o Senhor vê aquela multidão, e ali os discípulos dizem, Senhor, a hora já se foi. É necessário que nós venhamos despedir para que eles possam buscar o que comer. Mas também quando eu olho aqui e vejo que o Senhor diz que se moveu de íntima compaixão, por quê? Porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Eram aquelas ovelhas que caminhavam, que iam em todos os lugares de multidão. Onde estava a multidão, ali estava aquele povo. Mas era um povo que andava como ovelha que não tinha pastor. Era um povo do qual ali o Senhor via que tinha uma grande necessidade, tinha aquela sede, tinha aquela fome da palavra, e onde se ouvia falar, ali estavam eles. Onde ouvia falar dos feitos do Senhor, ali estava aquela multidão. Quantas vezes a multidão, talvez até deixada, ali, sem ter o que comer, sendo despedida de mão vazia. E os discípulos, olhando para aquilo, pensou que seria da mesma maneira. Só que eles se esqueciam de uma coisa. O Senhor que nos chamou é aquele que disse que bendito seria o entrar e bendito seria o sair. Quando você está com o Senhor, de maneira nenhuma você vai sair de mão vazia. De maneira nenhuma você vai sair ali com a tua barriga, ou você vai sair ali com os seus olhos, sem ser cheio da graça do Senhor, ou sem estar alimentado. Mas nós vemos que aqui os discípulos ali, brotava aquela dúvida no coração do discípulo. Como é que pode? São muitas pessoas, e olha o que nós temos, é tão pouco que nós temos. Eu quero comparar esses pães e esse peixe nessa noite, ali com a nossa fé. Tem momentos que nós olhamos para a situação, olhamos ali para os problemas, olhamos ali para a nossa condição e achamos que é muito pouco, não vai ter condições, é muito pouco, como é que pode isso resolver? 5 pães, 2 peixinhos? Olha o tamanho da minha dívida e olha a minha condição. Eu quero dizer para você que o Deus que te chamou é um Deus do impossível, é um Deus do milagre. Para que aconteça o milagre, é necessário crer. Dá para imaginar aqueles discípulos ali, um cutucava o outro e dizia, mas olha, é muita gente. Vamos dividir de 100 em 100, mas como é que nós vamos fazer? De repente até Tomé no meio deles dizendo, rapaz, veja bem que mistério é esse. 5 pães, 2 peixes, olha para essa multidão, olha para esse povo, olha quantas pessoas. Será que vai dar? Mas só que eu vou te dizer uma coisa, talvez você entrou aqui nessa noite
Talvez você entrou aqui com o teu coração, você saiu da tua casa na certeza de que você alcançaria algo do Senhor, mas quando você colocou os teus pés aqui, de repente, ali um sopro nos teus ouvidos começou a dizer, olha, será que você vai conseguir? Será que você vai alcançar aquilo que você veio buscar? Será que é desse jeito? De repente é diferente. Hoje está diferente, hoje está de maneira estranha. Hoje não está do jeito que sempre é. Eu vou dizer para você, quando Deus chega, tudo é diferente mesmo. Quando Deus chega, alguma coisa acontece, eu vou dizer para você, acontece a teu favor. Porque quando Deus começa a mudar o negócio, quando Deus começa a fazer o movimento, pode ter certeza, é a favor daqueles que neles confiam. Daqueles que nele confiam. Porque aquela multidão estava ali aos pés dele, por quê? Porque viam os milagres e criam nos milagres. Então onde ele ia a multidão. Ali eram curados, ali eram libertos, mas só que ainda não estavam entendendo o mistério da salvação. Estavam buscando somente a cura, alguns buscando a prosperidade financeira, e muitos talvez daquele discurso, quando ele diz, olha, não ajuntei tesouro da terra, onde atrás seu ferrugem hão de comer, mas ajuntai tesouro no céu. Talvez algum desses não ouviram aquela palavra. Talvez também não ouviram que o Senhor é aquele que cura, liberta, salva e que dá vida e vida eterna. Aquela mulher chega diante do Senhor e diz para o Senhor, Senhor, a minha filha se encontra enferma. A minha filha precisa de uma migalha, precisa de um pedaço de pão. E o Senhor dizia para aquela mulher cananeia, não é justo, não é certo. Não é certo tirar o pão dos filhos para dar aos cães. Nós sabemos que aquela mulher, se fosse no dia de hoje, ia sair ali dizendo, olha, nunca mais eu olho. Como é que pode dizer? Ainda diz que é Jesus. Ainda diz que Deus está com ele. E ele diz desse jeito para mim, que não é justo. Não é justo tirar dos filhos para dar para os cães. Já vi muitas das vezes pregadores dizendo, olha, chamou a mulher de cachorra. Mas não é bem isso, né? Nós sabemos que ali era a sua descendência. Ela tinha a descendência de cão. E por isso, cananeia. E quando nós ouvimos falar que aquela mulher, ela persistiu. Ela insistiu. E aí ela disse, olha, as migalhas me servem. Para você ver como que é a fé. E a perseverança daquela mulher. Curou aquela mulher. Toda aquela multidão, a palavra nos fala que certa feita o Senhor reunido e não tinha como curar, como entrar, foi necessário abrir o telhado e entrar. O que significa isso? É a fé. O que significa tudo isso, pastor? O que significa tudo isso? Talvez você entrou aqui nessa noite, talvez com 5 pães, ou talvez com 2 peixinhos, e ali pensando como é que eu vou resolver esse problema. Vou te dizer uma coisa, você não vai resolver nada, mas aquele que te trouxe hoje já está entrando com a solução na tua vida, já está entrando na tua causa. O Senhor nos fala desde o início que o Senhor, ele move céus e montanha. O Senhor está desde o início dizendo que ele vai quebrar cadeias, e muitas das vezes a cadeia que é necessária ser quebrada é a cadeia da nossa incredulidade. Nós temos a fé, mas a nossa fé só vai até certo ponto. Mas eu vou te dizer hoje, ainda que você tenha chego com a tua fé até um certo ponto, fique tranquilo, chegou no ponto que o Senhor queria, porque daí para frente quem vai fazer é Ele. Porque você fez o teu possível nessa noite. Você fez o possível de ouvir que o Senhor faria milagres. E você caminhou na direção do Senhor. Pode ter certeza de uma coisa. Você não vai precisar ir para aldeias. Você não vai precisar para sair para fora. Porque o Senhor já está te alimentando nessa noite. Você não vai precisar buscar no mundo aquilo que o Senhor tem para você na presença dEle. E hoje o Senhor está derramando sobre a tua vida. Eu quero, como dizia o profeta Isaías, quem deu crédito? Eu creio que você está aqui nessa noite, porque você deu crédito do que o Senhor tem falado. Eu vou te convidar hoje. O Espírito Santo está falando ao meu coração que Ele quer fazer coisas diferentes. Ele quer trabalhar no diferente. Ele quer derramar o renovo sobre a tua vida. Ele quer derramar a graça sobre a tua vida. É começo de semana e o Senhor quer restaurar as tuas forças. E nessa noite, eu quero dizer para você, peça um toque do Senhor. Somente um toque do Senhor. Vem cá, Renato, vamos provar. Se coloca de pé, fecha os teus olhos. Porque eu creio que há cestos
nesta noite espalhada nesse lugar. E eu creio que nesta noite os anjos do Senhor já estão passeando, caminhando no meio dessa multidão e já está alimentando cada um. Olha para o teu irmão e diz: você não vai sair de mão vazia, porque o Senhor já está colocando em tuas mãos nessa noite, porque ainda há pães. Fecha os teus olhos. Aleluia. O Senhor quer te tocar diferente. O Senhor quer te curar. O Senhor quer te abençoar. Mais que isso, o Senhor quer te honrar nessa noite. Fecha os teus olhos. É uma noite diferente. É uma noite da qual o Senhor está trabalhando diferente. Olhe somente para o Senhor com os teus olhos espirituais nessa hora. E sinta o Espírito Santo do Senhor já te tocando. Aleluia. Eu quero sentir Fale com Deus nesse momento. o toque do Espírito de Deus. Eu quero sentir tua presença, Senhor. Toca em mim, me toca, me toca, aleluia. Toca em mim, me toca, me toca, me toca. Eu quero sentir quando Jesus foi preparar morada no céu. Meu Deus, eu creio, Pai. Ele falou: não vão ficar só, eu rogarei ao Pai que nos dará o teu Consolador, o Espírito da verdade. E o mundo não pode receber o Espírito da verdade. E como o fogo do céu vai descer, estou aqui a te esperar, Consolador. Venha me tocar, estou aqui a te esperar. Sinta o relógio do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Me toma neste lugar, estou aqui a te esperar, Consolador. Venha me tocar, estou aqui a te esperar, Consolador. Me toma neste lugar, veja o toque do Senhor. Me toca, Senhor. Me toca, venha me tocar. Me toca, eu quero ser tocado. Me toca, me toca. Só você quer sentir a presença do Espírito Santo. Eu quero sentir o toque do Espírito de Deus. Eu quero sentir tua presença, Senhor. Toca cada coração nessa noite. Toca em mim, toca nos corações, Senhor. Me toca, pede pra Ele te tocar. Me toca. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus.
toca em mim, me toca, me toca, me toca, me toca. Eu quero sentir quando Jesus foi preparar a morada no céu. Ele falou, não vão ficar só, você não vai ficar só. Eu rogarei ao Pai, aleluia, que vos dará outro consolador. Sabe quem? Sabe quem? O Espírito Santo de Deus, da verdade. Esse Espírito só tem quem busca o Senhor, que o mundo não pode receber. O Espírito da verdade. É hoje como permanecer e tomar sua vida, que como fogo do céu vai descer.